Olá, moçada! Professor Flávio Alarça. Vamos lá para mais uma aula de física. Hoje falaremos sobre grandezas físicas envolvendo os cometas. Então é bom a gente dar uma olhadinha primeiro no sistema solar. Então vamos lá. Lá do lado esquerdo temos lá os planetas terrestres, os 4 planetas terrestres: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Logo depois temos o cinturão dos asteroides, onde aparece o primeiro planeta anão, Ceres. Depois temos os 4 grandes gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Logo depois, a gente tem um outro cinturão de Kuiper. Vamos comentar um pouco mais à frente. Então, aqui temos já 2 cinturões. O cinturão dos asteroides entre Marte e Júpiter, cinturão de Kuiper lá na região onde está Plutão. E aqui na região do cinturão de Kuiper temos 4 planetas anões: Eris, Haumea, Makemake e Plutão. São 4 no cinturão de Kuiper, mais um que é Ceres no cinturão dos asteroides, num total de 5 planetas anões. Mas a gente particularmente hoje vai falar sobre os cometas. Vamos desenvolver grandezas físicas através dos cometas. Bem, teremos que comentar sobre as trajetórias dos corpos celestes. Existem 4 tipos de trajetórias: as hipérboles, parábolas, elipses e circunferência. Trabalharemos principalmente sobre as elipses. Pensando no sistema solar, é interessante colocar aqui o seguinte: se um corpo celeste tiver uma órbita hiperbólica ou parabólica, este objeto não pertence ao sistema solar. Apresentam órbitas abertas. Eles vêm de fora do sistema solar. Trabalharemos com os cometas. A grande maioria dos cometas apresentam órbitas elípticas, mas existem cometas com órbitas parabólicas. Agora trabalharemos sobre a elipse. É a curva principal na trajetória dos corpos celestes. Precisaremos dar uma olhada nas leis de Kepler. Senhor Kepler, por volta lá de 1571, 1630, o Sr. Kepler, nesse período, trabalhou muito com tabelas astronômicas e descobrindo as suas 3 leis. E elas são super importantes para a gente estar entendendo esse movimento. Nesse período, o Sr. Galileu também estava desenvolvendo a física, a chamada física da Terra, enquanto Kepler estava desenvolvendo a física do céu. A gente agora vai focar nas leis de Kepler. Bem, nesta aula estarei desenvolvendo a primeira e a segunda lei de Kepler. Primeira lei de Kepler: lei das órbitas ou das elipses. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos. Então vamos lá para a figura abaixo. Não entrarei em muitos detalhes da definição da elipse, o que for necessário para esta aula. Então vamos lá. A elipse, essa figura meio achatada, tem alguns elementos. Primeiro tem o ponto O, que é o centro da elipse. À direita e à esquerda existem 2 focos: o foco F' e o foco F. Pensando em sistema solar, o Sol estará em um dos focos, neste caso, a letra F. O outro foco ficará vazio e o planeta ficará em movimento sobre esta elipse. A elipse
apresenta o semi-eixo maior, o semi-eixo menor. A distância A, se você perceber, é metade do eixo maior. O eixo maior. Então, A é chamado de semi-eixo maior. A, semi-eixo maior. Outro elemento importante é a distância do centro até o foco F, onde está o Sol. A distância do ponto O até o ponto F, vamos chamar de C. E agora, super importante para esta aula, é a definição de excentricidade E. Excentricidade vai ser a divisão de C por A. A excentricidade da elipse é um número sem unidade que varia entre 0 e 1. Quando a excentricidade se aproxima de 0, é quando o foco F se aproxima do ponto O. Quando a excentricidade tende a 0, a figura tende a uma circunferência. Quando a excentricidade aumenta e se aproxima do número 1, a figura fica bastante achatada. E isso vai ser super importante nessa nossa aula. Portanto, excentricidade é a razão entre C e A. Então vamos lá. Formas da elipse segundo a sua excentricidade. Então, olha só. Excentricidade igual a 0. Olha lá, praticamente um círculo. Excentricidade 0,1, excentricidade 0,2, 0,3. Repare que o foco vai se distanciando do centro. O foco vai se distanciando do centro. E esse número vai tender a 1. Excentricidade 0,6, 0,7, 0,8. Olha só, a elipse vai ficando mais achatada, o foco vai se distanciando do centro. 0,95, 0,98, 0,98. Olha 0,99, a figura é muito achatada. 0,999. A gente vai comentar muito sobre cometas e eles vão ter órbitas bastante elípticas. Os nossos planetas apresentam órbitas mais circulares, de baixa excentricidade, mas os nossos cometas apresentam alta excentricidade, se aproximando de 1. Bem, vamos agora para a segunda lei de Kepler. Lei das áreas ou da velocidade orbital. O segmento que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Então, dá uma olhadinha nessa figura. A gente tem aí o planeta na elipse, o Sol ali num dos focos, e a gente tem o planeta em movimento como que gerando áreas. Olha só. Então, na parte inferior, aquela área A1, o planeta vai de um tempo T1 até um tempo T2. Então, tem um determinado intervalo de tempo que ele colocou aí de um mês e gerou essa área A1. Agora, lá em cima a gente tem uma outra área, e se por um acaso, olha só que interessante, a área A1 for igual à área A2, o intervalo de tempo 1 é igual ao intervalo de tempo 2. Então, essa tal segunda lei é a lei das áreas, e isso vai gerar com que a velocidade mude nessa elipse. A velocidade será variável. Então, olha só, formulação matemática da segunda lei de Kepler. O planeta apresenta velocidade variável e percorre áreas iguais em tempos iguais. Então, novamente, temos ali o Sol num dos focos, uma elipse, o planeta em movimento. À esquerda temos uma área 1,
À direita temos uma área 2. Então, se a área 1 for igual à área 2, o tempo que percorre a área 1 é igual ao tempo que percorre a área 2. Isso é uma regra de 3. Então, matematicamente, como que se escreve uma regra de 3? Olha lá, área 1, ΔT1, área 2, ΔT2, ΔT1, intervalo de tempo, ΔT2, intervalo de tempo. E isso faz com que a velocidade do planeta seja variável. A gente vai perceber que nessa região, onde o Sol, na área 1, onde o Sol e o planeta se aproximam, a velocidade orbital vai ser maior. E quando o planeta passa pela área 2, a velocidade orbital vai ser menor. Então existe uma velocidade variável. Então vamos definir agora periélio e afélio. Periélio, ponto mais próximo entre planeta e Sol. Afélio, ponto mais distante entre planeta e Sol. Então, dando uma olhada na figura, temos ali a elipse, onde o planeta se movimenta, temos o Sol em um dos focos, e do lado esquerdo temos o periélio, menor distância, planeta-Sol. No lado direito temos o afélio, maior distância, planeta-Sol. E o planeta apresenta maior velocidade no periélio e menor velocidade no afélio. Então, pensa junto comigo. Quando o planeta se movimenta do afélio, menor velocidade, para o periélio, maior velocidade, ele vai adquirir um movimento acelerado. Quando o planeta se movimenta do periélio para o afélio, a velocidade irá diminuir. Dizemos então que é um movimento retardado. Então vamos agora falar sobre a estrutura de um cometa: o núcleo, a coma e a cauda. O núcleo de um cometa é um ser sólido e pequeno. Ele é composto por gelo, mas vários tipos de gelo. Gelo de água, gelo de oxigênio, gelo de nitrogênio, gelo de amônia. E o núcleo é pequeno, 10, 20, 30 quilômetros. Isso é algo pequeno para um corpo celeste. E não conseguimos ver o núcleo porque ele está envolto pela coma. Para se observar o núcleo somente com sondas espaciais. Agora a coma e a cauda. O cometa ele é formado numa região de baixa temperatura do sistema solar, portanto formado por gelo. Quando o cometa começa a se aproximar do Sol, a radiação do Sol produz o processo de sublimação no seu núcleo. Sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então, o vento solar, a radiação solar, começa a produzir a sublimação e começa a surgir a cauda e a coma do cometa. A coma ou cabeleira fica em torno do núcleo. A coma ou cabeleira fica em torno do núcleo. E a cauda é esta parte azulada que você observa na figura. A cauda é muito grande. A cauda chega a 1 milhão de quilômetros. E o interessante é que muitos cometas apresentam duas caudas. Uma cauda de gás e uma cauda de poeira, produzida pela sublimação do gelo do cometa. A cauda de gás tem uma densidade menor. A cauda de poeira, pó, tem uma densidade maior. E o interessante
é que a cauda, particularmente de gás, sempre fica oposta ao vento solar, oposta à direção do Sol. Então, olha só o que acontece com um cometa em torno do Sol. Isso é muito interessante. A gente tem o Sol aqui no centro e vem um cometa lá da esquerda, bem distante, lá regiões onde a temperatura é de menos 200 graus Celsius. Quando o cometa está nessa região, ele praticamente não tem cauda, porque o Sol não está produzindo a sublimação. É simplesmente um objeto de 20, 30 quilômetros que é praticamente impossível de ser visto por um telescópio. Quando o cometa começa a se aproximar do Sol, começa a ocorrer a sublimação e começa a aparecer a coma ou a cabeleira. E, posteriormente, a cauda do cometa. E olha só que interessante, a cauda do cometa fica oposta ao Sol, porque é a radiação do Sol que joga a cauda para trás. Então a cauda do cometa fica oposta ao Sol, particularmente a cauda de gás. Então o cometa vem se aproximando, passa nas proximidades do Sol, mas a sua cauda sempre oposta ao Sol. E você está percebendo essa órbita elíptica do cometa. Aí a gente não consegue ver o tal núcleo. Então, como podemos ver um núcleo? Só com naves se aproximando dos cometas. Então, aqui a gente tem o cometa Churyumov e a nave Rosetta em 2015 se aproximou deste cometa e conseguiu fotografar o seu núcleo. Ele estava bem distante ainda do Sol, então ele não tinha a sua cauda nem a sua coma. E conseguiu se fotografar o núcleo, uma coisa muito rara de ser vista nos cometas. Então vejamos algumas grandezas físicas associadas ao cometa Churyumov. Excentricidade, periélio, afélio e período de translação. Excentricidade. Então, lembrando de novo, excentricidade, um número sem unidade que vai de 0 até 1. Quando a excentricidade se aproxima de 0, a figura se aproxima de uma circunferência, e quando se aproxima de 1, uma figura muito achatada, uma elipse muito achatada. 0,641 é uma figura achatada. Periélio. Periélio 1,24 UA. Opa, o que é UA? UA é unidade astronômica, é uma unidade muito usada no sistema solar. É a distância média Terra-Sol. 1 UA, mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Então, esse cometa tem o seu periélio entre o planeta Terra e o planeta Marte. Marte é aproximadamente 1,5 UA. Afélio. Afélio 568 UA está próximo ao planeta Júpiter. Então, ele se movimenta entre a Terra e Júpiter. Essa é mais ou menos a trajetória de sua elipse. T. Período de translação. Tempo que o cometa vai levar para dar uma volta em torno do Sol. 6,4 anos. Agora vamos dar uma olhada na estrutura maior do Sistema Solar. A figura acima e à esquerda temos lá os 4 planetas terrosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Logo após a Marte, o cinturão dos asteroides. Asteroides que orbitam o Sol. Após isso, Júpiter. A figura acima à direita, temos os 4 planetas gasosos: Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E depois de Netuno, temos o planeta anão Plutão. Plutão está em outro cinturão, chamado cinturão de Kuiper, asteroides que também orbitam o Sol. Então, no Sistema Solar temos 2 cinturões: cinturão dos asteroides entre Marte e Júpiter e o cinturão de Kuiper na região de Plutão. Agora olha a figura abaixo à direita.
temos aqui, né, um asteroide chamado Sedna. E olhe só a sua órbita. Lá no centro da órbita temos os 8 planetas e depois temos em vermelho a órbita de Sedna. Dê uma olhadinha. Olha só como é achatada a sua órbita comparada com os planetas acima e como ela é muito grande. Então, Sedna se afasta muito, muito do Sol. A figura à esquerda embaixo, olha onde ficou a órbita de Sedna. E aí a gente descobriu que existe uma região muito maior chamada nuvem de Oort. E essa região existe por causa dos cometas. Os cometas se originam nessa região e se aproximam do Sol. Então, essa região não podemos enxergar nada, nossos telescópios não conseguem perceber nada, mas essa região existe porque existem os cometas. Então, vejamos as possíveis dimensões do sistema solar. No centro dessa figura, no ponto zero, temos o Sol. E o que é esse 1? É uma unidade astronômica, é onde se encontra a Terra. No ponto 10 unidades astronômicas é a região dos planetas gasosos, particularmente do planeta Saturno. O cinturão de Kuiper fica na região de 40, 50 unidades astronômicas. 10 ao quadrado é 100. Então 10 ao quadrado é 100, fica depois do cinturão de Kuiper. E começamos a entrar na nuvem de Oort, que é uma região muito grande que existe por causa dos cometas. Nesta região não vemos praticamente nada, mas sabemos que ela existe porque os cometas surgem desta região. Então, os possíveis números: 10 ao quadrado, 100, 10 ao cubo, 1000, 1000 unidades astronômicas, 10 à quarta, 10.000, 10.000 unidades astronômicas. E um possível final do sistema solar ou da nuvem de Oort em torno de 10 à quinta, 100.000 unidades astronômicas. Mas são elementos bastante incertos. E aí a gente classifica os cometas de curto período, período menor que 200 anos, e os cometas de longo período, período maior que 200 anos. Então, os cometas de curto período, eles passam próximo ao Sol e vão principalmente até a região dos planetas gasosos. Saturno, Urano, Netuno, Plutão. E então eles se aproximam do cinturão de Kuiper. Então, os cometas de curto período, período de 100 anos, 150 anos. Aqui a gente tem o Halley, olha lá, o cometa Halley com 76 anos. Eles se aproximam do Sol e o afélio está próximo ao cinturão de Kuiper. Mas o que surpreende são os cometas de longo período. E é por causa destes cometas que existe a nuvem de Oort. Cometas de longo período são cometas com períodos de 1000 anos, 2000, 10.000, 1 milhão de anos. Então, estes cometas, eles vão muito distantes e vão para essa região que nós chamamos de nuvem de Oort. Então, vejamos características de alguns cometas. Então vamos lá. O famoso cometa Halley, que passou em 1986 e vai passar novamente em 2061. Opa, coloque essa data aí. Você vai ver o cometa Halley passando. Então vamos lá, me ajuda aqui. Excentricidade 0967. Nossa, o que você acha? Nossa, próximo ao círculo ou muito achatado? Inclusive se costuma chamar órbita do arroz, né? Órbita do arroz. Muito achatado, olha só, próximo a 1. Lembrando, excentricidade é um número que vai de 0 até 1. Periélio, 0,58 unidade astronômica. Nossa, olha só, 0,58, esse periélio está entre o planeta
Vênus e Mercúrio. Vênus e Mercúrio. Afélio, 35 unidades astronômicas. 35 unidades astronômicas está entre Plutão e Netuno. Olha a figura à esquerda. Olha lá, o Afélio. O Afélio está pós Netuno e antes de Plutão. Então o Halley vai até essa região que é praticamente o cinturão de Kuiper. E olhando essa figura, vamos lá. Olha o Sol no centro, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Olha o cinturão dos asteroides. Cinturão dos asteroides. Depois temos Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E perceba, olha a cauda do cometa. A cauda do cometa sempre oposta à radiação do Sol. A cauda do cometa é produzida pela sublimação da radiação solar. Cometa Lovejoy. Tá lá. Ele se aproximou aqui do Sol em 2011 e é muito interessante porque ele deixa bem claro a questão da coma e da cauda. O núcleo a gente não consegue enxergar. O núcleo está lá no meio da coma, a gente não consegue enxergar. Mas olha só, dá para ver claramente a coma ou cabeleira e a sua cauda. E vamos lá. As características, grandezas físicas. Vamos lá, excentricidade 0,999. Nossa, muito achatado. Órbita muito achatado. Periélio 0055. Ele se aproxima muito do Sol. Se aproxima mais do que o próprio planeta Mercúrio. Mercúrio está a 0,38 unidades astronômicas. Olha, ele se aproxima muito do Sol. Afélio 152 unidades astronômicas. Nossa, o cinturão de Kuiper está por volta aí de 40, 50 unidades astronômicas. Ele faz 3 vezes a distância do cinturão de Kuiper. Então, o afélio dele é bem mais distante. E olha o período de translação do tal cometa, 600 anos. Realmente, esses cometas, eles agora são de longo período, não de curto período. Bem, temos aqui agora o cometa Hale-Bopp. Passou próximo ao Sol em 1997. O interessante neste cometa é você perceber a cauda de gás e poeira bem separadas. A cauda de gás é esta mais azulada, a de poeira essa mais clara. E o Sol está oposto à cauda de gás. Então, o Sol estaria aqui no canto direito acima. A radiação do Sol por sublimação causa a sublimação e causa essa cauda azulada. Tá lá. Vamos dar uma olhadinha nas grandezas. Excentricidade 0,995. E aí, o que você acha? Nossa, muito achatada a órbita. Periélio 0,91 unidade astronômica. É próxima à Terra. Um pouco interior à Terra. Afélio. Nossa, olha o afélio. 371 unidades astronômicas. Gente, está muito longe. Então é por isso que existe a nuvem de Oort, porque esses cometas vêm dessa região. E olha o período de translação, 2.500 anos. Então, repito, a nuvem de Oort existe por causa dos cometas de longo período. Bem, temos agora aqui o cometa Ison, para terminar o nosso papo. Então, lá, ele se aproximou do Sol por volta de 2013. Ele vem de muito longe, origem lá na nuvem de Oort. E ele se aproximou tanto do Sol que ele se desfez. Provavelmente o núcleo dele não era muito grande e a sublimação desfez o núcleo do cometa. Foi interessante que ele foi descoberto, ele tinha uma velocidade muito grande, a aproximação foi fotografada, mas logo depois que ele passou pelo Sol, não se conseguiu perceber o cometa como um todo. Sobraram alguns elementos e não um núcleo, uma coma e uma cauda. Então vamos lá, vamos ver os elementos desse exótico cometa. Várias interrogações, porque ele tinha alta velocidade e só uma parte da trajetória foi observada. Então realmente foi difícil fazer um tratamento matemático de sua órbita. Então, excentricidade 0,999, com uma interrogação, quer dizer, ele veio de muito longe.
muito excêntrica. Periélio, 0012 unidade astronômica. Nossa, então ele se aproximou muito do Sol. Provavelmente o núcleo não era muito grande e o núcleo não suportou a sublimação e se desfez. Afélio, não foi possível matematicamente chegar a essa conclusão e a gente tem aqui um chute do período de translação por volta aí de 1 milhão de anos. Então realmente um cometa bastante exótico. Então tá aí, moçada. Vimos algumas definições, algumas grandezas físicas, periélio, afélio, excentricidade, período de translação, olhando para os cometas. Então é isso. Até mais, moçada. Até mais, gente.